tema da mensagem esta noite é o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso. Todo mundo aqui conhece, todo mundo pelo menos uma vez na vida já orou, já rezou, já ouviu, já cantou. Hoje nós cantamos aqui até o Pai Nosso. Mas o que Jesus realmente estava querendo ensinar quando ele pronunciou o Pai Nosso? A grande questão, meus amados, é que muitas pessoas acham que o Pai Nosso ou é uma reza ou é uma oração. E então eles pensam assim: se é uma reza ou é uma oração, logo, eu me expressando de acordo com a descrição do verso, decorando, eu terei a chave que vai me dar acesso a Deus. E aí a pessoa reza, ora, planta a bananeira com o Pai Nosso e nada acontece. É muito comum quando nós, muitas vezes, celebramos um culto fúnebre, devido à quantidade de pessoas, e nós sabemos que muitas pessoas têm várias religiões diferentes, e comumente é muito aceito a oração do Pai Nosso. Então nós ali nos expressamos com as palavras do Pai Nosso. Aquilo dá para sentir no ar que aproxima as pessoas. Mas a grande questão é que muitas pessoas acham que aquilo que está sendo pronunciado era o que Jesus estava querendo ensinar para os discípulos. Em Lucas 11, que tem uma narrativa parecida, diz que os discípulos chegaram para ele e perguntaram, ou melhor, pediram: Senhor, ensina-nos a orar. Assim como os discípulos de João também aprenderam com ele. Jesus os ensinou. Porém, Mateus, que estava lá, diferente de Lucas, que não foi testemunha ocular de Jesus. Lucas foi um médico que se converteu já no período da pós-ascensão de Jesus. Jesus não estava mais na terra. Jesus havia voltado ao céu. Quando os apóstolos começaram a pregar o evangelho aos gentios, Lucas foi um desses frutos. E ele, conhecendo um amigo chamado Teófilo, quis evangelizar este amigo, dando a narrativa dos fatos. E ele correu atrás dos discípulos que ainda ele tinha acesso, dos apóstolos de Jesus, dentre eles com certeza Mateus também, e os questionou sobre esta verdade. Mateus não. No evangelho de Mateus está o testemunho de uma pessoa que foi testemunha ocular, que ouviu da boca de Jesus. E eu queria que os irmãos esta noite, todos que aqui estão, prestassem a máxima atenção, porque talvez isso choque a sua compreensão do que você já sabia a princípio, mas isso pode mudar a sua vida. Isso pode transformar a forma como você conduz os seus passos nesta vida. Porque muitas pessoas, e é patente que no meio cristão, pouquíssimos chegam diante de Deus e falam: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Porque acredito eu que compreenderam até certo ponto que não era isso que Jesus estava querendo dizer. Não era uma repetição. Aí mesmo em Mateus 6, Jesus já havia dito, alertado no versículo 7. Leia comigo. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Jesus já vinha alertando antes de falar sobre a questão da oração do Pai Nosso. Ele já vinha alertando, dizendo que esse negócio de ficar repetindo sempre a mesma coisa não flui diante de Deus, porque Deus é o Deus da vida, Ele é espontâneo. Ele é um ser que compreende todas as coisas de forma tão profunda, tão alta, que não adianta os homens tentarem se relacionar com Ele de formas mecânicas. Não vai funcionar. E por isso não tem funcionado na vida de muitas pessoas. O fato é que isso tem gerado até um certo preconceito no meio evangélico, vamos dizer assim. E muitos já não fazem a oração como está descrita aqui. E espontaneamente conversam com Deus.
Mas muitos desses também não têm respostas e não veem mudanças em suas vidas. Por quê? Se Jesus queria ensinar o homem a falar com Deus, já partindo do princípio de que Deus, Ele nos ouve e responde nossas orações, de que Ele é galardoador daqueles que o buscam, por que Deus parece que não manifesta a sua glória na vida da maioria dos cristãos? Por que eu digo na maioria? Porque se manifestasse a sua glória na vida da maioria dos cristãos, um exemplo, São Bernardo do Campo, que em cada esquina tem uma igreja, seria transformado pela glória de Deus. E São Bernardo do Campo a cada dia fica pior. Não é verdade? O Brasil, que se gloria de mais de 40 milhões de cristãos evangélicos, seria um local abençoadíssimo por Deus. No entanto, a cada ano que passa, o brasileiro está com a cabeça mais baixa e sem esperança. Isso é sinal de que a maioria, mesmo falando espontaneamente, não consegue chegar até Deus. Uma coisa que eu tenho dito, que eu tenho notado que muitos cristãos, o céu que eles têm alcançado, é só o céu da boca. Não é o céu onde Deus está. E isso é triste. Triste porque não entenderam o conceito. Jesus não estava passando aqui uma oração aonde os homens iriam decorar e ela seria como uma fórmula mágica de que os céus se abrissem. Não. Jesus estava passando o conceito daqueles que se relacionam com Deus. Os irmãos estão entendendo? O conceito abrange tudo o que diz respeito àquilo que foi pedido. Eles pediram para aprenderem a orar. E Jesus não lhes ensinou do tipo assim, olha, falem Pai Nosso que estás nos céus. Jesus ensinou o conceito. Se eles entendessem o conceito das palavras que Jesus pronunciou aqui, eles teriam uma vida verdadeiramente espiritual. Eles pegariam a via correta para com Deus e teriam respostas. Eu faço uma pergunta para você. Você tem tido respostas, meu irmão? Ou talvez você acredita que Deus só fala não. Porque tem muitas pessoas que pensam assim, sabe por que nada acontece na minha vida? Porque Deus tem só me falado não. E na verdade, é porque não sabe orar. E Deus não vai te responder se você não souber orar. E saber orar é aprender um conceito e não palavras formuladas por alguém. Porque não era essa a intenção de Jesus. Se você deseja, a partir de hoje, meu irmão, mudar a sua vida, num sentido geral, do seu relacionamento com Deus, você precisa aprender o conceito da verdadeira oração. Veja que Jesus estava falando de conceito quando ele disse no versículo 8: Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes do que? De vós lhe o pedirdes. Jesus disse assim, eu vou explicar uma coisa para vocês. Todo mundo pensa que oração é falar com Deus. E isso já virou praticamente um jargão no meio evangélico. Oração é conversa com Deus. É, também. Não somente. Se for somente, nós não chegaremos a Deus. Se for também, nós então estamos no caminho correto. Também porque é uma das vertentes do conceito. E não a plenitude da revelação do que é oração. Assim como louvor não é cantar uma música, adorar não é dobrar os joelhos, orar também não é dizer palavras a Deus, simplesmente. Estou claro, amados? Até aqui? Jesus disse, eu quero ensinar uma coisa para vocês, porque vocês estão acostumados a verem os fariseus orando. Existia a Shema, que era uma questão sagrada para os judeus. Eles
3, 4 vezes por dia se referiam a Deus com aquelas mesmas palavras, uma verdadeira reza diária. Até hoje, muitos judeus, quando você vê muitos judeus, às vezes numa visão ali, numa imagem, no Muro das Lamentações, a maioria deles estão pronunciando ali a Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu Echad. Eles ficam repetindo e repetindo isso, como se isso fosse a chave do segredo. E o próprio Jesus disse que não é. Ele disse que não é uma questão de palavras aqui no versículo 8, porque Deus já sabe tudo o que vocês precisam e o que vocês vão dizer. Então prestem atenção, não é uma questão daquilo que vocês vão falar, simplesmente. Eu vou ler de novo. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Antes de nós pronunciarmos, Deus já sabe tudo. Se Ele já sabe tudo, então o que Ele quer de nós não é simplesmente aquilo que Ele já sabe que nós vamos falar. Amém até aqui? É uma questão profunda isso daqui. Não dá para sair correndo, atropelando. Então Jesus, se dirigindo aos apóstolos, ele disse: portanto vós orareis assim. Os discípulos olhavam para a vida de Jesus e não entendiam como um homem como eles, que eles já haviam visto dormindo, sentindo fome, sede, cansado, ter tanta intimidade com os céus, que tudo o que ele pedia era respondido. Ele, de repente, dizia para os discípulos: olha, vocês fiquem aqui, eu vou subir ao monte, eu vou falar com meu pai, vou orar. E ele subia de noite e voltava no outro dia. Nós vemos isso na narrativa da eleição dos 12. Quando Jesus subiu no monte para orar, para escolher os 12 apóstolos, ele subiu de noite, na tarde de um dia, e voltou no outro dia de manhã. Seja sincero, haja palavras para você dizer. A pessoa que entende essa questão, ela vai muito além daqueles que se resumem, que suas orações se resumem em palavras. Quando nossas orações, quando nós entendemos que oração são palavras, nós não conseguimos ir muito longe. Nós nos esgotamos, nos cansamos. E aí os discípulos olhavam para Jesus e Jesus, meu Deus do céu. Não pensem que os apóstolos não sabiam a Shema, não sabiam as rezas judaicas, as orações que eram feitas nas sinagogas, eles sabiam. Todos os judeus eram instruídos desde pequeno nelas. Mas eles viram em Jesus algo diferente. A pessoa que encarna, entende a verdadeira oração, ela é diferente, meus amados. Isso aqui é um exemplo bíblico. Olhe para Daniel, levado cativo na sua adolescência, muito jovem, para a Babilônia, quando Nabucodonosor invadiu Israel e destruiu Jerusalém. Ele foi levado, ficou longe dos pais, longe de tudo. Ele foi levado como um escravo. No entanto, a Bíblia denota, enfatiza que Daniel é conhecido como um homem que orava quantas vezes por dia? Viu? Todo mundo sabe. Nós pensamos Daniel na cova dos leões, mas por que ele foi lançado na cova dos leões? Vocês sabem por quê? Porque ele orava 3 vezes por dia. Ele dirigia os seus pensamentos a Deus. A palavra de Deus diz que os homens que cercavam Daniel tinham inveja dele. Daniel tinha uma sensibilidade, uma relação com Deus tão profunda, que a palavra, quando compara ele com José, nós vemos que José era fraquinho perto de Daniel. José, nós sabemos que teve sonhos proféticos, interpretou
sonhos e chegou na sua ascensão a governador do Egito. Amém? Todo mundo conhece isso. Uma história bastante semelhante. Daniel também era escravo lá em outro povo. Daniel, num reino pervertido, mais poderoso praticamente da terra naquela época, na Babilônia, cercado de ídolos, de tentações e de tudo mais, conseguiu se manter íntegro. Como isso foi possível? Quando a Bíblia mostra a intimidade que Daniel tinha em comparação com as interpretações de sonho de José, José é até deixado de lado. Por quê? Porque o rei teve um sonho, chamou os sábios da Babilônia e disse assim: eu tive um sonho perturbador e eu quero que vocês me tragam a interpretação, a revelação. Aí ficou todo mundo igual bobo lá, esperando. Aí um deles disse: conta-nos, Senhor, o sonho para que nós possamos interpretar. Ele disse: eu não vou contar. Vocês têm que saber o que eu sonhei. Vocês não são sábios? Não são vocês que interpretam sonhos? Se vocês não me derem a interpretação do que eu sonhei na minha cama ali, vocês e suas famílias serão mortas. E aí? Veja que José, as pessoas contavam os sonhos para ele. Mas estes sábios tiveram muita sorte, porque dentre esses sábios Daniel estava lá. E Daniel era um homem de oração. Daniel chegou diante de Deus e Deus revelou a Daniel o que o rei havia sonhado nos seus sonhos em sua cama. Quando Daniel disse: a interpretação é essa, e ele contou, o rei quase desmaiou. E a partir dali Daniel passou a ser bem visto pelo rei, mas mal visto pelos sábios. Começaram a ter inveja dele. A inveja não era pelo simples fato de ele ter revelado algo que era impossível de se saber. A inveja foi resultado de Daniel ser um homem de oração. Por que os profetas foram perseguidos? Só porque eles pregavam o evangelho? Só porque eles pregavam a palavra? Não. Porque eles eram homens de orações, de oração. Olhe para a vida de João Batista. Em Lucas 11, no versículo 1, os discípulos pediram para Jesus ensiná-los a orar, porque João havia ensinado os próprios discípulos dele também a orarem. Porque João foi um jovem que viveu recluso no deserto, passou toda a sua adolescência, até a maturidade, em oração. Veja que oração não pode ser palavras. Orai sem cessar, em 1 Tessalonicenses 5, não pode se resumir em palavras. Seria quase que impossível, 24 horas por dia, nós ficarmos falando com Deus, dirigindo palavras a Deus. Entenda, meus amados, eu estou falando de conceitos. Em Tiago, no capítulo 5, fala que Elias era um homem igual a nós, sujeito às mesmas paixões. E ele orou para que não chovesse mais, e 3 anos e meio não choveu. Depois ele orou de novo e voltou a chuva. Você acha isso normal? Você acha que ele simplesmente falava e Deus respondia? Não. Entenda o conceito esta noite. Se nós entendermos o conceito, como eu disse, e encarnarmos esse conceito, o céu estará aberto para nós. Porque aí nós entendemos o que a palavra nos instruiu. E é para isso que existem pastores, mestres. Efésios 4:11 diz isso. Jesus instituiu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, visando a edificação do corpo de Cristo. Edificação, a instrução, para que todos igualmente atinjam a estatura de varão perfeito. Então note que Deus usaria as suas vias, meios, para instruir os membros do seu corpo para que todos eles estivessem alinhados. E a grande questão que chega à tona é essa. As pessoas oram, 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 e suas vidas não mudam. E parece que Deus não responde. Alguma coisa está errado. E está. Eles não entenderam o conceito. Por isso que tem gente que nem ora mais. Desanimou. Desanimou, não, Deus não me responde, ou então só fala não. Para que eu vou pedir alguma coisa? E na verdade,
Eles estão do lado das ruas de ouro e de cristal, do lado do trono de Deus, mas não sabem o caminho. Porque o céu está aberto desde o dia em que Jesus disse: está consumado. Quando a Bíblia descreve que o véu se rasgou, significa que o caminho passou a estar aberto para todo aquele que crê. Jesus disse assim: vocês querem aprender? E ele pergunta para a igreja essa noite: vocês querem? Ou vocês querem continuar, porque vocês todos já sabem orar? Se nós aprendermos o conceito e aplicarmos, haverá uma mudança. Haverá uma mudança. E nós vamos ver que Deus não faz acepção de pessoas, não tem nada a ver porque um é queridinho, o outro tem uma unção, o outro é consagrado. Não. É porque a pessoa segue à risca o conceito que ela aprendeu de Deus. E o Senhor é assim. Ele ensina como você chegar lá. Se você quiser pegar atalhos, você nunca vai chegar lá. Mas se você seguir no caminho estreito, porém iluminado, você atingirá o objetivo. Primeiro ponto, Jesus disse assim: então eu vou ensinar. Primeira coisa, Pai Nosso, ele disse. Jesus disse: não adianta dirigir palavras ao céu se vocês não forem filhos. Olha o conceito. Uma vez eu estava no mercado e ouvi uma voz bastante semelhante com uma das minhas filhas, quando a maior ainda era pequena. Pai, chamando. E era muito parecido. E eu, na hora, o meu ouvido, né? Nosso ouvido está aguçado para a voz dos nossos filhos. E eu ouvi, e eu olhei no corredor e não vi. E pensei: ela está me procurando. E eu cheguei no outro corredor, quando eu vi, era uma outra menina com uma voz bastante semelhante. E ela passou por mim. Ela estava falando com um homem mais distante do que eu. E eu não dei mais atenção. Por quê? Porque ela não era minha filha. Mas ela estava dizendo pai. Você entende? A Bíblia, ela deixa bem claro que não é porque todos nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus que nós somos filhos de Deus. Em 1 João mesmo, no capítulo 3, está bem claro. Existem os filhos do diabo, os filhos de Deus. Eu quero mostrar para você, aqui mesmo em Mateus, só que no capítulo 5, o que é ter Deus como pai, o que é um filho de Deus, como é um filho de Deus. E os irmãos vão ver que filho de Deus não é uma pessoa que vem, como no local desse, e tem uma Bíblia na mão, e tem uma carteirinha de batismo. Que isso não voga em nada diante de Deus. Não adianta falar pai porque você tem estas insígnias. O céu não vai te ouvir. Agora, se nós formos filhos, na menor das palavras, no menor dos pensamentos, na menor das atitudes, o céu responderá. Aí mesmo em Mateus, no capítulo 5, veja comigo, a partir do versículo 45. A partir do versículo 44. Mateus 5, 44. Olha que interessante. Se alguém está se perguntando, mas o que é ser um filho de Deus? Jesus responde aqui, ó. Verso 44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do Pai que está nos céus. Olha a mesma expressão, Pai que está aonde? No céu. Agora eu te pergunto, quantos cristãos você conhece assim? Quantas pessoas na sua vizinhança, na sua família, você conhece que amam os seus inimigos? Quando alguém fala mal deles, eles abençoam. Quando alguém os odeia, eles os presenteiam. E eles ainda oram por aqueles que maltratam e desejam mal para ele e seus filhos. Quantas pessoas você conhece assim?
Se você conhece poucas, eu posso dizer para você, estas poucas, quando dizem Pai Nosso, os céus se abrem para elas. Agora, se você não conhece ninguém, a resposta é exatamente de acordo também com o seu conhecimento. Você entende? Não adianta, se nós somos odiosos, se nós carregamos rancor, nós ainda só estamos ouvindo a palavra. Não adianta achar que Pai Nosso que estás nos céus vai fluir, porque nós não somos filhos. Ser discípulo é muito fácil, meu irmão. Ser discípulo é estar aprendendo. Mas os filhos de Deus têm que se tornar mestres com o tempo. E não eternos discípulos. Nós todos aqui sabemos que a maioria dos discípulos de Jesus o abandonaram quando ele falou uma palavra mais forte, se referindo espiritualmente a comer o seu corpo e beber o seu sangue, e os discípulos o abandonaram. Eram discípulos. E os apóstolos, por que não abandonaram? Um deles se manifestou, o apóstolo Pedro disse assim: para onde nós iremos? Não tem mais para onde eu ir. Não tem mais sentido minha vida longe de ti. Para onde nós iremos? Se só o Senhor tem as palavras da vida eterna. E nós sabemos, temos testificado, que tu és o Filho de Deus. Queres que os céus se abram para você? Precisa trilhar este caminho. Quando uma pessoa falar mal de você, não fique com raiva. É Deus te dando uma oportunidade para se tornar filho dele. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. O apóstolo Paulo disse assim: é necessário que entre vós haja muitas vezes heresias, para que os que são sinceros se manifestem. Veja. É necessário. Heresias aqui é num sentido de coisas que são contrárias à verdade no meio de nós. Muitas vezes é necessário. E Deus permite que isso seja promovido no nosso meio. Para quê? Para ver quem realmente é filho dele e quem não é. O suportarmos uns aos outros, o perdoarmos uns aos outros. E inclusive aqueles que não fazem parte muitas vezes do nosso contexto espiritual, é fundamental para entendermos o conceito e realmente termos um contato direto com Deus quando nos dirigirmos a Ele. Entenda que um filho de Deus não é filho de Deus só quando ele fala alguma coisa ao Pai. Ele é filho de Deus quando ele dorme. Ele é filho de Deus quando ele trabalha. Ele é filho de Deus quando ele está doente. Ele é filho de Deus quando o mundo rejeita. Ele é filho de Deus até quando ele morre. E não somente naquele momento. E muitos incorporam aquela postura religiosa e chegam lá, quando a vida deles está arrebentada, nunca buscaram a Deus, não entendem o conceito, mas aí a vida está arrebentada, eles caem de joelhos lá, falou pai, 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 e ficam esperando uma solução imediata, e depois acabam se frustrando definitivamente com Deus, porque não tem respostas alguma. Não tem como nós ludibriarmos a Deus. Se Ele estabeleceu leis e nós não as cumprirmos de acordo com que elas foram estabelecidas, não chegaremos a lugar algum. Ora, Deus, Ele é poderoso, Ele sabe o que eu passo, mas Ele me ensinou a pedir. Se eu não pedir, eu não recebo. É uma lei. Pedir e dar-se-vos-á. Ora, há uma porta, mas nós temos que bater nela, senão ela não vai se abrir. A porta está lá, ela é real. A bênção que Deus tem, ela está lá. Ele é galardoador dos que o buscam. E não só galardoador de todos, mas aqueles que o buscam. Não basta buscar, ele disse, pela boca do profeta Jeremias, mas buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Já implica algo muito mais profundo do que palavras. Coração aí é uma forma poética de dizer o seu todo, quem você é. Amém, amados? Para que sejais filhos do Pai, aí no versículo 43,
que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Em outras palavras, se vocês amam só quem te ama, se só aqueles que os amam, vocês não têm nada para receber de Deus, então não adianta pedir nada, porque todo mundo faz isso. Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também o mesmo? Sede, pois, vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Perfeição aqui, dentro do contexto, é nos parecermos com Deus. Quando nós fomos tentados, provados, desprezados. A essência de Deus tem de estar em nós. Se somos filhos, a natureza divina tem de estar manifestando em nós. Porque se nós somos filhos de Deus, não significa que nós somos deuses. Mas a natureza de Deus tem de se manifestar em nós, para que nós cresçamos cada vez mais. E não sou eu que estou dizendo isso. É o apóstolo Pedro, em 2 Pedro, no capítulo 1. Vamos lá. Depois nós voltamos aqui. 2 Pedro, capítulo 2, capítulo 1, perdão. Versículo 3. Os filhos participam da natureza divina. A natureza divina é amor. Leia na sua Bíblia, meu irmão, se não está escrito isso mesmo. 2 Pedro capítulo 1, versículo 3. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade. Tudo, aqui é tudo. Tudo para vivermos, para cumprirmos, andarmos como ele andou. Olha, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e poder ou virtude, pelos quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, quer dizer, estar sempre atento a estas promessas reais, patentes, praticáveis. Acrescentai à vossa fé poder, e ao poder a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 9. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego. Quem não tem essas virtudes é cego. Quem não consegue amar é cego. Sem tentar na igreja, mas é cego. Ora, mas Deus não responde. E ele continua. Nada havendo ao longe, querendo dizer, não tem fé. Havendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Porque fazendo isso, nunca jamais o quê? Se você nunca e jamais tropeçará, é porque você viverá em santidade. Porque o nosso Pai Celeste é santo. É a natureza dele ser santo, ser misericordioso, ser amável, ser paciente. Se não há em nós estas virtudes, pode passar 12 horas de joelho falando Pai, Pai Nosso, que não vai acontecer nada, a não ser você vai machucar os seus joelhos. Amém até aqui? Vamos voltar lá para Mateus. E ele continua no versículo 9. Que está nos céus. Então, Pai Nosso, que está nos céus. Aqui, o texto mostra claramente a posição da criatura para com o Criador. Jamais pensemos diferente disso, Jesus está dizendo. Deus não vai aceitar nenhum arrogante na sua presença.
Ninguém receberá nada de Deus enquanto o seu coração estiver cheio de orgulho. Pai nosso que está nos céus. O conceito, olha, o conceito da nossa pequenez. Meus amados, nós somos pó. Eu fui chamado uma vez para fazer exumação. Uma família não teve coragem de fazer exumação do parente, que eu conhecia também. E eu falei, eu vou e faço. Meus amados, nós somos pó. Nós somos pó. Uma pessoa que eu conheci, que eu conversei, estava só pó. Só pó. Pegamos ali os restos mortais daquela pessoa e eu pensando, meu Deus, esse também é o meu destino. E todas as pessoas que estão transitando ao redor do mundo agora, indo para lá e para cá, reis ou mendigos, chegarão à mesma posição. Então veja, Deus ama, Jesus está dizendo aqui no conceito, os humildes. Ah, porque eu sou... Bom, não, eu oro e acontece, sabe? Eu chego e as coisas vão acontecer. Esse tipo de arrogância não serve para os filhos de Deus. Os filhos de Deus vivem extremamente temerosos no tocante até o próximo segundo, porque eles sabem que não lhes pertence. A humildade tem que fazer parte da nossa natureza. Agora, porque a seiva que corre no tronco pelo qual nós fomos enxertados é pura, é santa. João 15. Se vós estiverdes ligados em mim, e eu em vós, dareis muitos frutos. Frutos do Senhor, frutos de Deus. Cuidado, porque não tem nada a ver com dons, tá? Se você conhece alguém que tem dom, não acredite que você está diante de um filho de Deus. Porque dons não endossam a entrada de ninguém ao céu. Mateus, no capítulo 7, próximo capítulo de onde nós estamos aqui, um monte de pessoas que tiveram dons na terra, Jesus nunca nem soube quem elas foram. E elas oravam Pai Nosso, você sabe, né? E os milagres aconteciam. Sinais e prodígios. Para deixar todo mundo extasiado e pensando, oh, Deus poderoso. E eles vão dizer, Senhor, em teu nome expulsamos demônios. Profetizamos. Fizemos maravilhas. E Jesus vai dizer o quê? Eu não te conheço. Então veja, de que adianta o Pai Nosso aí? Você concorda? Como aquela menina que passou lá no mercado, não era minha filha, não a conhecia, não era o pai que ela estava, não era eu, era outro. Eu não podia atendê-la. Ela não é minha filha. Eu não a conheço. Está entendendo, meu irmão? Para trás de mim, vós que praticais a iniquidade. É a conclusão do texto. Quer dizer, vocês viverem em pecado, sabe por quê? Porque vocês não são meus filhos. O homem que vive no pecado é filho do diabo. Porque o filho de Deus tem a semente de Deus nele agora. E ele vive em santidade. E também não sou eu que disse isso. Abre em 1 João no capítulo 3. Primeira João, capítulo 3. Versículo 2. Amados, 1 João 3, 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que pratica o pecado, também pratica a iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele, não vive pecando. Em algumas Bíblias, não peca. Qualquer que vive pecando, não o viu e nem o conheceu.
Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus, olha, filho de Deus, não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele, a semente de Deus. E não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Amém? Por que Jesus vai dizer naquele dia para aqueles que tinham muitos dons? Eu não vos conheço, porque eles não eram filhos dele. E porque não eram filhos dele, estavam na igreja, faziam tudo direitinho, mas viviam no pecado. A semente de Deus não estava neles, então não eram filhos. Dons não endossam a entrada de ninguém aos céus. 1 Coríntios 13, Paulo disse: você pode ter fé tal que transporte os montes, pode saber todos os mistérios, falar a língua dos anjos, ser um homem extremamente generoso, dando todos os seus bens aos pobres e até morrendo por alguém queimado. Mas se você não tiver amor, e nós sabemos quem é o amor, Deus é amor. Paulo disse: nada disso vos aproveitará. Sabe para quem Paulo disse isso? Para a igreja de Coríntios, extremamente inchada com dons e paupérrima nos frutos do Espírito Santo. Tinham todos os dons, Paulo disse logo de cara na carta a Coríntios, dizendo: vocês têm todos os dons aí, mas vocês não têm fruto nenhum. E é exatamente na carta aos Coríntios que Paulo mais veementemente reprova a igreja, chamando-os de meninos, de infantis, de carnais, aonde pecados absurdos estavam acontecendo. Por que tudo isso, meus amados? Porque se importaram muito em serem grandes. Buscar dons pode ser uma faceta da arrogância daquela pessoa que busca. Porque ela pode estar querendo um poder para aparecer, para ser reconhecida, para ter uma posição, para ter uma vida boa. Você entende? Quando o homem não encontra isso, mas ele busca e ele clama ao Senhor para que o Espírito Santo manifeste dele os frutos do Espírito, aí, meu irmão, aí é de Deus. O que acontecer daí para frente vem de Deus. Aí não é uma questão de endosso. É que se você é filho de Deus, Deus é teu pai e acabou. Todas as demais respostas já foram dadas. Você entende? Ele é teu pai e você é filho dele. Lembra Jesus diante da tumba de Lázaro? Eu estou orando, pai, mas eu sei que tu me ouves em tudo que eu te peço. Estou orando, na verdade, assim, para que eles aqui, entendam que tu me enviou, que eu sou teu filho, entendeu? Para que eles aprendam. Nós vemos alguns textos na Bíblia, meu irmão, pasme, que alguns apóstolos nem oraram para ministrar alguns milagres. E alguém pode se espantar. Não, é porque a Bíblia foi escrita em resumo, não está todo o texto ali. Não. É porque a comunhão era tão plena, eles entenderam o conceito de tal forma, que eles falavam e Deus assinava embaixo. O Senhor já havia ensinado esse conceito: quando 2 de vocês concordarem aí na terra, a resposta já está dada. Aqui no céu também nós concordamos. Mas isso é para filhos. Então não adianta nós, num contexto de igreja, de comunidade cristã, fazermos uma oração e todo mundo ligar. Não significa que Deus vai responder, se não tiver pelo menos 2 filhos no meio disso. É triste isso, né? Porque deveriam ser todos filhos, né? E todo mundo acredita por aí que todo mundo é filho de Deus. Mas a Bíblia mostra que não, como nesse texto de João. Então, meus amados, o conceito: precisa ser filho. Para ser filho tem que nascer de novo, é óbvio. E tem que ser humilde. Porque Deus abate os exaltados e exalta os humildes. Exaltar os humildes aqui é ser com eles. Nós temos que nos colocar no nosso lugar. Como Abraão, que ousou falar com o Senhor quando intercedia por Sodoma e Gomorra: Senhor, ainda que eu sou pó,
posso falar mais uma vez contigo? Ele sabia quem ele era. Pó. Nada mais do que isso. Quando nós começamos a nos achar que somos alguma coisa, Deus não vai nos ouvir. Não se engane. Não nos enganemos. Pela menor que seja a vaidade, de algum dom que nós tenhamos, ou que venha de algum status, alguma coisa que nós possuímos, Deus vai acentuar isso quando você se manifestar diante dele. Se essas coisas te fazem se sentir um pouquinho, meio milímetro maior do que alguém, Deus não vai te ouvir. O que Deus quer é que nós nos sentimos meio milímetros abaixo do mundo. Jesus disse, eu sou Senhor. E veja o que eu estou fazendo. Eu estou lavando o pé de vocês. Quem é o maior? O que está sentado à mesa ou aquele que serve à mesa? Todo mundo respondeu unânime. Aquele que está sentado à mesa. Jesus disse, eu sou aquele que serve à mesa. Jesus disse, vocês não entendem nada do conceito lá do céu. O conceito de vocês está totalmente deturpado. É porque a pessoa tem dinheiro, né? Entra no restaurante, ela paga. Então ela exige o serviço de todos. E as pessoas, eles são como escravos que devem servi-la da melhor forma possível. Se alguma coisa der errado, o rei bate o martelo, chuta as mesas e processa até o local, não é? Jesus disse, mas ele é o garçom no meio dessa história toda. Uma vez eu fui numa empresa de uma pessoa que conhecia o dono. E o segurança me tratou mal. Depois a secretária me tratou mal. E o dono deu a vontade de perguntar para ele se ele conhecia o segurança e a secretária, mas eu deixei para lá. Você entende? Pai nosso que está onde, meus amados? Tem que ser assim 24 horas por dia. E ele continua. Santificado seja o teu nome. Aí no versículo 9 de Mateus 6. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Como podemos santificar um nome que já é tão santo, né? Santificado aqui não significa que nós vamos deixá-lo mais santo. É uma atribuição a como nós nos comportamos diariamente por carregarmos o nome do Senhor em nós. Quando as pessoas sabem que nós somos cristãos, a partir daí, um peso enorme, uma grande nuvem de testemunhas começa a atentar, a nos observar, na esperança de ver uma mudança substancial entre nós e elas. Os irmãos estão entendendo? Eu vou mostrar para vocês aí mesmo em Mateus 5. Olha o que diz no versículo 16. Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Pronto, isso daqui santificou o nome do Senhor. Então não adianta eu falar 1000 vezes santificado seja o teu nome, santificado, e Deus vai falar assim, meu amigo, eu nem te conheço, para com isso. Meu nome já é santo. Não preciso de ninguém ficar santificando ele. Agora, quando um filho honra a Deus no mundo, quando ele faz com que a luz de Deus resplandeça no meio das trevas, o nome de Deus é santificado no mundo, na vida daqueles que nos conhecem. Eu vou dizer para os amados, é bem provável que em cada 1000 pessoas, grupo de 1000 pessoas, pelo menos umas 10 estejam procurando um verdadeiro cristão para se converterem, ou para passarem a acreditar em Deus. Agora, imagina numa cidade como São Bernardo do Campo. Quando eu me mudei daqui tinha 750 mil, não sei quanto já chegou a 1 milhão. Ainda não, né? Agora você imagina quantas pessoas estão na rua que nunca vão entrar nessa igreja, nunca vão entrar em nenhuma igreja. Quando você entregar algum papelzinho para elas, elas vão amassar e vão jogar no lixo na sua frente. Mas elas estão procurando alguém que se pareça com Cristo, para elas acreditarem, porque elas não acreditam em mais nada. A televisão é só vexame. Na empresa ela só ouve sobre escândalo. É escândalos, escândalos e mais escândalos no meio evangélico. Acaba a marcha para Jesus e os garis
devem ficar revoltados, porque a imundícia, a cidade fica imunda, de papéis e desordem. Aí se gloriam, não teve nenhuma briga. Mas e o resto? Também não convém? Não existe esse negócio de marchar para Jesus. O que existe é brilhar para que ele seja glorificado. Glorificado. Aí, se você marchar, se você falar, tudo o que você fizer terá sentido para as pessoas. O mundo precisa de exemplos. Jesus estava ensinando aqui. E estes exemplos é honrar o nome dele. Meu amado, isso é mandamento de Deus. Prestem atenção aqui, amados. É mandamento de Deus. Os irmãos estão entendendo? Não vamos tratar o nome de Deus em vão. Quer dizer, o nome de Deus está em vocês, então honrem o nome dele com vossas atitudes. Porque se vocês fizerem isso, o Pai no céu será glorificado. Sabe o que significa? Pai. Olha, sempre dentro do conceito que nós estamos aprendendo. Sempre Jesus, quando se refere a essas questões, ele está falando de filho e pai. Quando o pai fica feliz com a atitude de um filho, e isso faz com que a inclinação da parte do pai para com o filho seja muito mais provável, você entende? De acontecer. E quando Deus vê um homem, como nós voltamos agora aqui para José, que honrou o Senhor nas situações mais difíceis, quem olhava para José dizia assim: eu não quero crer no seu Deus não, viu? Porque tudo dá errado para você. Até o dia em que ele foi colocado como braço direito do faraó. E aí todo mundo teve que dobrar o joelho e dizer: realmente, sol, a lua e as estrelas tiveram que dobrar os joelhos diante dele. Mas tudo por causa de um motivo. Não é por causa do dom que ele tinha de interpretar sonhos que o fez chegar até lá, na verdade. Mas foi porque ele era um homem que honrava o nome de Deus. Ele santificou o nome de Deus enquanto ele esteve aqui na terra. Você aqui é um homem que santificou bastante o nome de Deus. E a Bíblia não diz que ele era um grande, passava 18 horas por dia em oração. Enoque. Mas a Bíblia diz que Enoque fazia o quê? Andava com Deus. Andar não é que ele ficava andando no caminho, de mãos dadas com o Senhor, lá no jardim, ou isso e aquilo. Ele vivia para a honra de Deus. Quem o conheceu sabia que aquele homem, realmente quando falava de Deus, falava daquilo que lhe era peculiar. Porque vivia à altura de suas palavras. A luz de Enoque brilhava. E brilhou tanto que o Pai no céu foi tão glorificado com ele, que o Pai no céu já trouxe ele para o céu. Ele nem morreu. Deus o tomou para si. Isso daqui não tipifica a igreja de Jesus, que também será arrebatada? Então a igreja de Jesus deve glorificar, santificar o nome de Deus. Santifiquemos o nome de Deus, não aqui dentro. É preferível nós passarmos aqui, ó, o próximo ano inteiro, sem não cantarmos mais nenhum louvor. E nós tirarmos todos os instrumentos, colocarmos uma lousa aqui embaixo, e os irmãos comprarem um caderno, uma caneta, uma borracha, um lápis, e nós começarmos a todos os dias sermos instruídos em como obedecermos a Deus e fazermos a sua vontade, sem nenhum louvor, sem nenhuma música. E Deus será infinitamente mais glorificado por meio de nós do que isso. Porque isso seria santificar o nome de Deus. Agora, por que não fazemos tudo isso e santificamos o nome de Deus junto? Não é melhor? Quando nós sairmos daqui, santifiquemos o nome de Deus. Santifiquemos o nome de Deus. No meio de grupos, entre irmãos ou não. Quando Deus for glorificado nos céus, isso significa que você pode chamá-lo de Pai. Versículo 10. Venha o teu reino. Venha o teu reino, meu amado. Tem muitas pessoas, uma pessoa me perguntou. Eu achei interessante a pergunta. Pastor, esse negócio de ficar falando Maranata, vem Jesus, não é um certo egoísmo? Porque nós estamos salvos, o mundo está perdido. Não parece que nós estamos querendo que Jesus volte e já condene todo mundo?
Mas a grande questão foi que ele estava falando da personalidade de um filho de Deus. E é impossível que um filho de Deus não queira estar junto de seu pai. É impossível que um homem do céu, um homem de Deus, uma mulher de Deus, não queira que a terra seja governada pelo Senhor. Na esperança de que alguém algum dia ainda se decida. Foi ele quem nos ensinou a pedirmos para que o reino dele volte. As bem-aventuranças, Jesus foi claro. Aquele que tem fome e sede de justiça é feliz. Quer dizer, fome e sede de justiça, vive continuamente pedindo para que Deus venha. Porque ele não aguenta mais tanta palhaçada neste mundo. É um homem que se acha Deus, falando que vai usar armas atômicas todo dia, ameaçando os povos, e faz treinos de armas. São governantes no mundo inteiro roubando o povo. Miséria. O mundo está num caos. Só não enxerga quem não quer, que nós estamos nos últimos dias. Tudo está chegando ali. Eu cheguei a pensar ainda ontem. Eu estava no lugar, eu comecei a ver os jovens de 12, 13 anos, todos, parece que o mais baixo tinha 1,90 m. Volte para Gênesis 6 e veja um sinal de como é que as pessoas eram naquela época. Gigantes. Eu nunca vi tanto jovem alto assim. Na década de 80, na década de 90, sempre teve pessoas altas. Mas agora é generalizado. As meninas, a menina é desse tamanho, a menina tem 15 anos, está desse tamanho. Se nós formos ver o que querem fazer com as crianças, e olha, eu gastaria aqui horas e horas para falar de tantos conceitos. Nós estamos vivendo os últimos dias, é impossível que nós não queiramos ardentemente que ele volte. Mas e aquelas pessoas lá fora? Meu irmão, no Brasil, norte, sul, leste, oeste, já ouviram falar de Jesus? Inclusive os índios. Existem milhares de índios que são missionários dentro dos próprios tribos indígenas. Ainda ontem nós estávamos com uma moça que é indígena, casada com o irmão da igreja lá de Campinas. E eles vão, quando eles vão lá para o meio da tribo lá, já tem o irmão dela que é convertido e já prega para todo mundo. Meu amado, alguém pode pensar assim, países fechados, comunistas, que perseguem, como a Coreia do Norte, que é o país mais perigoso do mundo para cristãos. Eles matam você se você for cristão. A grande questão é que mesmo o evangelho não tendo sido pregado, eles matam você porque eles sabem quem Jesus é. E quando alguém pergunta por que aquele homem foi morto lá em praça pública, porque ele acredita em Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é salvador dele. Sabe quando um homem do Estado Islâmico pega lá a garganta de alguém e degola por ser cristão? Eles estão propagando para todos os muçulmanos do mundo que Jesus Cristo é o Senhor daquela vida, e por isso eles não aceitam. Os homens já sabem sobre Jesus. Nós temos que clamar que o reino dele venha, meu irmão, porque nós fazemos parte desse reino. O reino de Deus já está em nós, Jesus disse, dentro de nós. E dentro de nós vibra. Nós almejamos, pelo menos eu almejo, ver o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se ele voltar hoje, acabou esse problema. Todos os problemas, você entende? E não pense que ele será injusto. Não será injusto. Ele sempre será justo. E se ele voltar, ele voltou na hora certa. Venha o teu reino. E ele continua dizendo aqui, voltando aí para Mateus 6,10. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Vou usar um exemplo simples para entender rápido. Como nós podemos fazer a vontade de Deus aqui na terra, como ela é feita no céu? É só você ir para o céu e ver como é feita a vontade de Deus lá no céu. Imagine um anjo subir na escada aqui agora e sentado aqui. E ele ouvindo as diretrizes da palavra de Deus. Como você acha que ele se comportaria? Um anjo de Deus mesmo. Vamos dizer que o Senhor dissesse para os anjos: eu libero vocês de pregarem o evangelho, porque minha igreja lá é muito covarde, um exemplo. Eu libero vocês. Vocês acham que os anjos fariam o quê? 4 anos de teologia? Você acha que eles teriam vergonha de alguém? Mesmo sendo tão altos, lindos, poderosos? Eles iriam
do menor ao maior, do pobre ao rico, falarem aquilo que para eles é a melhor de todas as notícias que a humanidade poderia receber. Por isso é chamado de boas novas. Eles pregariam o evangelho de todo o coração. Por quê? Porque eles são cidadãos dos céus. Então, quando eu vou falar com Deus, se eu não vivo para obedecer a Deus aqui na terra, não adianta eu pedir nada para Ele. Porque eu não quero viver como aqueles que estão lá de cima. E Deus só vai responder àqueles que estão aqui embaixo, que querem viver como aqueles que estão lá em cima, que são obedientes à palavra do Senhor. Nas mínimas coisas, meus irmãos. Isso daqui é uma questão de conceito, você está entendendo? Não tem nada a ver de ficar falando. Seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. Isso daí não tem sentido nenhum para a maioria das pessoas que pronunciam isso. Mas se ele olhar para mim e ver em mim um servo, uma pessoa obediente, então, meu amado, quando o meu anseio pelas coisas de Deus estiverem chegando à tona do meu coração, antes de eu pronunciar uma palavra, Deus já estará atento para respondê-las. Você entende? Isso não... Seja sincero, vamos fazer uma comparação. Isso que eu acabei de dizer. O que parece mais com Mateus 11, 28 e 29? Presta atenção. Jesus disse: vinde a mim, todos vocês estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Quando você ouve essa frase, e encontrareis descanso para as vossas almas, se parece mais com o quê? 18 horas de oração por dia, jejum, culto todos os dias na igreja, vigília todas as noites. Você consegue entender o que eu estou falando? Isso não soa como descanso para as almas. Isso soa como um fardo. Descanso para as almas é quando eu sou dele e ele é meu. E eu na minha cama posso me referir a ele. E em qualquer momento da minha vida eu tenho intimidade com ele. Você entende? Não é aqui. Aqui é uma escola só para a gente aprender a praticar, mais nada, mais nada. Esse local não é santo. Nós devemos ser santos. É este local aqui que Deus quer habitar. E não nesse daqui. Tanto não é nesse daqui que caiu, chuva derrubou tudo, molhou tudo aí. Arrebentou com tudo. Nós estamos aqui no improviso hoje. Eu trouxe até uma caixa lá de pinhalzinho lá. Eu pensei que ia chegar aqui e não ia ter nada. Ia ter só o... Você entende? Mas nós somos o quê? O templo de Deus. Quando eu me imagino o templo de Deus, fazendo a vontade de Deus, aí eu me imagino tendo paz, descanso para a minha alma, sabe? Não é um fardo falar com Deus, porque eu amo. Eu passo a amar a Deus quando eu não obedeço pela supressão da obediência, da exigência. Os irmãos estão entendendo? Mas eu vivo a lei de Deus, porque eu a amo, não porque me é imposta. A lei foi imposta e os judeus não chegaram lá. E aí Jesus veio e falou de amor, falou de relação com Deus, querendo que nós encontrássemos descanso para a alma, porque o descanso para a alma é o contrário do que a lei gerou. A lei gerou, meu amado, milhares e milhares de itens, de celebrações, de cerimoniais diários, sacrifícios. Era toda uma estrutura, uma dinâmica. A logística era absurda. Mas isso só trouxe peso. E Jesus disse assim: você está cansado? Ele estava falando para quem? Para quem era obediente à lei. Para quem estava afundado no pecado e a lei não libertava. Ele disse: você está cansado, sobrecarregado, vem, eu vou te aliviar. Mas você vai ter que obedecer agora um outro mandamento, uma outra forma de encarar o mandamento, o espírito verdadeiro da lei. Aprendei de mim, ele falou, que sou manso e humilde. Aprendam sobre mim. Só isso que vocês precisam. Me conheçam a cada dia.
e vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. Quando nós olhamos para a cruz e vemos Cristo crucificado, e buscamos entender o cerne do porquê Ele está ali, pregado, ensanguentado e morto por nós, faz com que a nossa alma reflita o grande amor que Ele tem por cada um de nós. O que deve impermear a nossa mente são esses pensamentos, coisas elevadas e santas. E não que eu vou conquistar, que eu vou comprar, que eu vou fazer amanhã, para onde é que eu vou viajar, isso e aquilo. Deus não quer, meu amado, que nós saímos felizes porque houve um mover, um vento veio aqui, e houve um mover e nós, oh, aleluia. Não. Ele quer que desde hoje, até o último suspiro nosso neste mundo, estejamos vivendo com a alma descansada, certo de que nós somos dele, vivendo a todo momento a presença dele. Eu fico muito triste, quando cristãos dizem, como foi maravilhoso o culto, e eu senti muito Deus. Sabe por quê? Porque isso mostra, a maioria das vezes, que eles não sentem Deus em outro lugar. E não se esqueça, meu amado, que até a psicologia moderna consegue fazer você sentir Deus. Prepara-se o ambiente, as palavras, as músicas e tudo despertará em você aquela harmonia. Mas quando você sair para o mundo, tiver que enfrentar Satanás, você está derrotado. Mas quando nós vivemos no mundo de Deus, respiramos a presença de Deus, então, meu amado, não é um culto, é todo dia. Eu não posso viver um segundo sem Deus. Se você me perguntar agora, eu posso testemunhar para você a presença de Deus. Mas na hora que terminar o culto, eu estiver pegando a estrada e os irmãos já chegarem em casa, pode me mandar uma mensagem. Eu posso estar cansado, posso estar com sono. Eu paro o carro para te responder. Estou sentindo Deus maravilhosamente, Deus. E a hora que eu chegar em casa e que eu for me deitar, eu tenho de estar sentindo maravilhosamente Deus. E quando eu me levantar, se Ele permitir, pela manhã, tem de ser a maior das experiências que eu já tive com Deus. Mas quando é em lugares assim, eu não acredito mais. Não acredito mais. Por ser pastor e ter essa experiência com as ovelhas. Porque eu tenho visto tantas experiências transcendentais e eu não vejo mudança nenhuma, muitas vezes, na vida das pessoas que experimentaram isso. Muito fogo, mas fogo estranho. O que eu quero é que o altar do meu coração esteja sempre aceso para Ele. Não pode acabar o fogo do altar. Nós não podemos deixar a chama do altar dos nossos corações se apagar. Mas quando ela é acesa aqui, você entende, meu irmão? Nós podemos estar sendo até enganados por nós mesmos. Aquela questão, enchi meu tanque, agora dá para aguentar mais uma semana. Não de todo dia de tanque cheio, então. Se é assim que você entende, enche o teu tanque todo dia. Hoje não tem culto? Ora, não importa. Mas tem Deus. Onde 2 ou 3 estão reunidos, se você não tiver ninguém para compartilhar com essa fé ardente que você deseja, então busque a Deus sozinho mesmo. Fecha a porta do teu quarto, Jesus diz, quando você estiver sozinho, e vai buscar Ele. Vai buscar Ele. Amém, amados? Nós estamos falando do conceito. Eu poderia ser mais breve se fosse um outro tema. Mas acho que se nós atropelarmos o conceito, não vai adiantar muito. Vai ficar faltando algum elo. Se você tirar um elo de uma corrente, você põe tudo a perder. Então, amém, meus amados? Fazer a vontade dele aqui na terra como ela é feita no céu. Isso trará paz. É aí que reside a paz. Quando nós podemos chamar o Senhor de amigo, meu irmão. E ele disse, não é qualquer um que pode me chamar de amigo. Ou melhor, vocês podem me chamar de amigo, mas não significa que vocês sejam meus amigos. Ele disse, vós sereis meus amigos quando fizerdes o que eu vos mando. Assim como vocês podem me chamar de Senhor, Jesus disse a todos nós, mas vocês só serão meus servos se fizerdes o que eu vos mando. Por que me chamais Senhor, Senhor e não fazem o que eu mando? Ele disse. Porque é uma questão de
conceito, de vivência, de estrutura. O que os discípulos viam em Jesus era mais do que 11 horas de oração no monte. O que os discípulos viam em Jesus, ao ser misericordioso com as mulheres, naquela época em que as mulheres eram desprezadas, era mais do que algumas horas de conversa com o Pai. É porque ele era filho. E filho é 24 horas por dia. Eu não busco para ser filho. Ele me dá o poder para ser feito filho de Deus, João 1,12. Mas a todos quantos creram em seu nome, deu-lhes, ele deu, não fui eu que fui buscar, deu-lhes o poder para serem feitos filhos de Deus, a todos quantos creem no seu nome. E isso não é da vontade de homens, ele disse, do varão, nem da carne, mas de Deus. De Deus. É a vontade de Deus nos tornar filhos dele. Se nós quisermos isso, meu irmão, nós vamos viver. Aí a nossa relação com Deus não vai ser aquele negócio mecânico, matemático. Será uma coisa ampla, plena, espontânea. E quando nós pensarmos, Pai, Ele que conhece todos os pensamentos, estará ali. Veja que os salmistas sabiam disso pelo Espírito Santo. Os ouvidos do Senhor estão atentos à oração dos justos, e não de qualquer um. Atento, sabe o que é estar atento? É quando o menino está ali, o seu filho está ali, você está esperando ele falar alguma coisa. Aguardando, atento. No menor do apelo, Pai. Aí não depende da entonação, do tom. Ele já, sim, meu filho. Ele dá o poder para nós sermos filhos como Jesus é filho. Você entende? Aí sim há descanso para a alma, aí sim há relação, aí sim nós entendemos a oração do Pai Nosso, o que ele estava passando para os discípulos viverem diante do Senhor. Continuando aqui, versículo 11. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Deixa eu fazer uma pergunta. Quantos aqui sabem que na sua despensa tem o alimento para hoje ainda? Tem alguém que está faltando que não tem o de hoje? Agora você acha que você tem ainda o de hoje por quê? Porque você trabalha? O Salmo 24, versículo 1 diz que não é porque você trabalha. Porque nós não somos donos daquilo. Nós não somos donos nem de nós mesmos. Nós somos inquilinos até do corpo nosso. No dia que ele pedir a chave, não adianta. Tem que entregar. Você entende? Amém, irmãos? Lutem aí contra o cansaço. A despensa está lá. Se ela está cheia, glória a Deus. Mas ele disse assim: todo dia eu quero ouvir, mesmo você sabendo o que tem lá dentro da geladeira e do armário, todo dia um filho de Deus chega para o Senhor e diz assim: me dá mais uma vez, Senhor. Ele não chega lá e falando: é meu, eu comprei, eu posso, entendeu? Faz e desfaz. Ele sabe, é Ele. Ele é o meu pastor, por isso nada tem me faltado. Ele é quem me sustenta. Ele, tudo vem das mãos dele. É Ele quem rega os campos com a chuva. É Ele quem dá vida e inteligência para os agricultores e força. É Ele quem protege os caminhoneiros que transportam. É Ele que está na vida daquela mãe, daquela cozinheira, daquele cozinheiro, junto do fogão, com a sua ciência, preparando, como um cientista no laboratório, preparando a sua fórmula. Mas também é Ele que colocou milhões de sensores na minha língua. É Ele quem faz meu coração bater. É Ele, é Ele, é Ele, é Ele. Nisso, eu não sou nada. Então, mesmo sabendo que eu tenho alguma coisa lá em casa, eu preciso saber que é dele. Então eu tenho que pedir todo dia o pão nosso. Agora o nosso é que é interessante. Por causa do verbo possessivo ali, né? Olha que interessante. É nosso. Não é porque nós temos um mérito somente em si mesmo. Não, não é um fim em si mesmo essa questão. Mas é porque Ele é nosso Pai. E se nós somos filhos dele, então, como um pai cuida de um filho?
Todo dia Ele está dizendo para nós, jamais se esqueça que um grão de arroz que você degustou veio dele. Salmo 24:1 diz que a terra e toda a sua plenitude e aqueles que nela habitam pertencem ao Senhor. Toda. Amém, meus irmãos? Pode dizer amém? Mas também, se você não quiser dizer amém, não precisa dizer amém. Cada um tem sua liberdade. Versículo 12, o penúltimo versículo para nós analisarmos. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. No original, dívidas aqui tem a ver com transgressões. Veja que aqui está dentro do conceito que Jesus ensinou. Para vocês serem recebidos no céu, vocês precisam ser misericordiosos. No dia em que vocês falharem, o Pai também vai entender. Como esperar menos de um Deus misericordioso que disse pessoalmente para Pedro, quando ele questionou quantas vezes devo perdoar meu irmão? Ele falou quantas vezes? 70 vezes 7, 490 vezes. Se Jesus ensinou-nos a perdoar uns aos outros 490 vezes, é porque Ele pode perdoar muito mais do que isso. E isso não é um chamado a degeneração moral. Não. Muito pelo contrário. O texto aqui está dizendo que nós recebemos o perdão. Se recebemos o perdão é porque nós somos libertos para vivermos na liberdade de Deus. Mas agora nessa liberdade, não podemos nos esquecer de quem nós éramos. E sempre a partir dali, sermos misericordiosos com quem quer que seja. Porque se assim formos, estará sempre em vigor o nosso perdão. Você entende? Estará vigorando o nosso perdão. No dia em que nós negarmos o perdão para alguém, nós nos esquecemos que fomos perdoados. Lembra daquela parábola? O homem devia muito lá para o rei. Soldados levaram ele lá. Vai ter que pagar, porque o rei falou que tem que pagar. E acabou, e o cara esperneou tudo. E o rei falou, tá bom. Eu vou perdoar a sua dívida. Perdoar a sua dívida. Vai embora. Perdoado. Os soldados foram atrás. E esse homem aí, acho que trabalhava com agiotagem, alguma coisa na época, encontrou uma pessoa que devia para ele. Ele pegou o cara no meio. Você está me devendo, me paga. Se não me pagar, eu vou tomar seus filhos. Quando ele começou a pressionar o outro a pagá-lo, ele acabou de ser perdoado da dívida que ele não podia pagar. Os soldados foram lá e falaram, Senhor, acabamos de ver uma injustiça. O senhor acabou de perdoar esse homem aqui, ó, que saiu daqui. Ele já está encostando alguém lá na parede, falando, vai ter que me pagar, vai ter que me pagar. Aí o rei falou, então traz ele aqui. Precisamos entender uma questão elementar. Se Deus perdoa, ele também pode tirar o perdão. Se Ele escreve no livro da vida, ele também pode riscar. Jesus chegou a dizer, de maneira alguma eu riscarei o nome de você do livro da vida. Por que de maneira alguma? Para vocês que fazem a minha vontade. Lembra Moisés? Moisés tinha a revelação de que ele podia riscar no livro da vida. Moisés disse, arrisca o meu nome do teu livro. Ele disse, não, riscarei de quem eu quiser riscar. Querendo dizer, daqueles que forem contrário à minha vontade. Não você, Moisés, você faz a minha vontade. Por que eu vou riscar o seu nome? Se ele escreve, ele pode apagar. E se ele perdoa, ele pode reter o perdão também. Ele pode ter me perdoado ontem. Mas hoje eu posso estar mal com Deus. Porque eu não fui misericordioso. Eu não soube perdoar os meus ofensores. Amém, irmãos? E é o último texto. Ele diz assim, e não nos deixe ou não nos induzas, como tem algumas traduções, à tentação. Deus não induz ninguém à tentação. O intuito aqui é permitir que você seja tentado. O grande porém é que muitos não sabem que se o homem vai para a tentação com os próprios pés, Deus entrega o homem à tentação. Está em Romanos 1. Porque Deus os entregou às suas próprias paixões, vendo que eles não queriam glorificar o seu nome, então Deus os entregou às paixões mais infames. Veja, o homem não quis obedecê-lo, então vou entregar você ao seu mal. Aí já era. Não tem mais ninguém para nos libertar desse jeito. Agora veja a diferença. Ali, em Romanos 1, o contexto é o homem que busca o pecado, o homem que busca a tentação. Agora, em Mateus 4, Jesus foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo.
Mas ele foi conduzido por quem? Pelo Espírito Santo. Ele não foi porque ele quis. É porque chegou o momento de ser provado. Todo mundo, para receber o diploma, tem de passar pela prova. Vai chegar uma hora que o Senhor vai permitir que nós sejamos provados. O texto aqui, Jesus está dizendo: vocês precisam estar constantemente não confiando em vocês mesmos. Não confie em vós mesmos. Foi o que Jeremias disse: maldito o homem que confia no homem. Falando de si mesmo, que faz do seu braço a sua carne, a sua força. Mas bendito o homem que confia no Senhor. Eu não posso confiar em mim mesmo, porque eu não me esqueci de quem eu era. Mas eu posso confiar no Senhor, porque eu sei quem Ele é, hoje na minha vida. Em Judas está bem claro, no antepenúltimo versículo, se eu não me engano: Ele não vos deixará tropeçar. Ele é poderoso para vos manter sem tropeçar, e com alegria ainda. Veja, não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal. Nós temos que ter ciência que estamos inseridos numa sociedade má. E o mundo espiritual hoje é totalmente contrário a nós. Se não fossem os anjos de Deus batalhando, nós teríamos sido riscados do mapa. Mas o Senhor tem sido conosco. Nós estamos numa batalha ferrenha. Efésios 6, a partir do versículo 10, mostra a realidade dessa batalha. É uma luta intensa. E nós precisamos continuamente estar pedindo a Ele: livra-me do mal, livra-me do mal. Eu não confio em mim mesmo. Livra-me do mal, livra-me do mal, livra-me do mal. Quando você levantar pela manhã, meu amado, prepare o seu dia. Converse com Ele. Não confie em você mesmo. Vai entrar num ônibus, vai entrar numa rua escura depois da escola, vai entrar no serviço, trabalhar numa máquina perigosa, vai mexer no fogão em casa com gás. Me livra do mal. Me livra do mal, Senhor. Eu não confio em mim, não confio nessa estrutura. Eu confio somente no Senhor. No Senhor. Isto faz com que esta seja uma realidade de fé. E você passa a não confiar mais em você quando você insiste em estar buscando a Deus com esse intuito. Até chegar um ponto que Deus olha e vê: esse vive pela fé, não confia mais nele. Confia somente em mim. Aí, meu irmão, os caminhos serão planos. E aí vem o resultado aqui no próprio versículo 13 para concluirmos. Por quê? É porque eu oro, Jesus disse. É porque vocês vão pedir? Não, que essas coisas vão acontecer, não. Porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Não é porque eu sou capaz, não é porque eu sou bom, não é porque eu compreendo, não é porque eu me esforço, mas porque o reino é teu, Senhor. A glória é tua. E o poder é teu. Então eu confio no Senhor diante das calamidades da vida. Eu confio plenamente no seu poder. E no seu poder eu descanso. Eu confio plenamente em ti. Este conceito, meu irmão, pode ser vivido. Mas precisa ser praticado. Mastigado. Como os animais que depois que comem ficam ruminando aquilo. Aquilo deve permanecer. Devemos insistir. Insistir. Depois você pode ter acesso a essa mensagem que está sendo gravada. E ouvir novamente. Até que você vai começar a ver nitidamente que as questões da vida vão estar sendo colocadas diante de você como provas, como testes, para que você venha a passar e ser aprovado em todas elas. E aí, meu irmão, aí não vai ser: Pai nosso que está nos céus. Você nunca vai chegar a dizer isto. Você não vai precisar. Você é filho. Você vai dizer: Pai, me ajuda, Pai. Me ajuda. Tu sabe tudo que está no meu coração. Vai ter dias que você não vai ter palavras. Tamanho sofrimento. Mas você é filho. Se um pai vê um filho chorando e o filho não tem palavras, não precisa ter palavras para o pai chegar e abraçá-lo. Não precisa ter palavras para o pai agir favoravelmente a este filho. É verdade ou não é para quem é pai aqui? Você deixaria o seu filho se perder?
Não porque você é pai. E se nós somos filhos e Ele é nosso Pai, Ele não vai nos deixar perder-nos. Ele não vai permitir que nós nos percamos. Não há por que temer se nós vivemos como filhos de Deus verdadeiramente. Não há por que nos preocuparmos com fórmulas, porque em Romanos 8 está bem claro, Paulo disse, ninguém sabe orar como convém. Nós não sabemos orar como convém, ninguém sabe. Quer dizer, distanciando-nos de palavras e aproximando-nos do conceito da relação verdadeira com Deus. Olha, você pode não saber falar, Paulo disse em Romanos 8, mas o Espírito Santo vai gemer com você. Ele vai traduzir o seu lamento e Deus responderá. E o Espírito Santo depois vai dizer para você, filho, eu estou aqui. O Espírito Santo vai dizer para o nosso espírito, filho, eu estou aqui. Eu entendo. Vem cá. É assim, meu amado, que nós devemos encarar o mundo da oração. E não como fórmulas, como muitos livros às vezes tentam passar para nós. Olha, as 10 palavras que Deus não resiste. Fórmulas para se falar aquilo que Deus quer ouvir e outras coisas mais. Deus não quer ouvir nada. Deus quer ver homens e mulheres nascidos de novo, verdadeiramente com seus nomes escritos no livro da vida. Se Ele ver isso, a vida desse homem e desta mulher será transformada. Porque no fim não somos nós que buscamos, né? É Ele quem procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Eu não vi nenhuma oração, nenhuma reza, nenhuma palavra, nenhuma frase. Eu só vi Deus procurando alguém que vive da forma que agrade a Ele. Aí qualquer palavra tá bom para Ele. Os céus estarão abertos para nós. Esta é a oração do Pai Nosso. Espero que os irmãos tenham compreendido, embora tenha ainda sido muito simples. Nós devemos nos aprofundar mais nesse assunto. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus por isso.